pergunta complexa, mas que eu recebo todos os dias aqui no consultório. Paula, eu não quero usar essa medicação porque eu tenho muito medo de quando eu parar, eu ganhar o dobro do peso. Eu vou tentar explicar para vocês aqui do jeitinho que eu explico para os meus pacientes em consulta, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que existe um mecanismo de proteção do corpo que se chama adaptação metabólica, que sempre que a gente emagrece, o nosso corpo vai fazer de tudo para a gente engordar. E é difícil escutar isso mesmo, que talvez o segredo seja nunca engordar. Mas uma vez que a gente engordou, ou que a gente já vem desde a infância de um peso muito alto, o nosso corpo tende a querer sempre voltar para esse peso, independente da forma que a gente emagrecer. Seja com remédio, seja apenas com mudança de estilo de vida. Então, você perdeu 10 quilos, depois disso, seus sinais de fome, saciedade, seu metabolismo vai ficar alterado, tudo vai alterar para tentar te puxar para aquele peso anterior. Então, culpar o remédio, eu parei o remédio, eu ganhei todo o peso de volta, é muito simplista, tá? Mesmo que você perca peso apenas com dieta e exercício físico, o teu corpo, na maioria das vezes, vai tentar reganhar. Por isso que é tão difícil manter o peso perdido. Então, quer dizer que eu comecei o remédio e eu vou ter que tomar pro resto da vida? Depende. Talvez sim, talvez não. O que o STEP 4, que foi um grande estudo com o Wegovy na dose de 2,4, nos mostrou. Esse estudo, os pacientes usaram o Wegovy por várias semanas, emagreceram um monte. E depois de um determinado tempo, eles pegaram esses pacientes com o Wegovy na dose máxima, que emagreceram muito, e dividiram em dois grupos. Um grupo continuou usando o Wegovy, 2,4 mg uma vez por semana, e o outro grupo parou de usar remédio e ficou apenas com mudança de estilo de vida. Esse grupo que parou de usar remédio reganhou muito o peso. Não reganhou o dobro, não voltou ao que era antes, mas pelo menos metade do peso que eles tinham perdido, eles reganharam. Então, qual que é o ensinamento desse estudo STEP 4? Que sim, quando a gente para o remédio, os pacientes tendem a reganhar o peso, que é esse processo da adaptação metabólica, o corpo tentando te trazer para o peso anterior. Mas primeiro, não é que ganha o dobro de peso, não, isso não acontece. Muitos pacientes até ficam mais magros do que antes. Mas o que eu vejo aqui na minha prática clínica de consultório o maior desafio é a manutenção do peso mesmo. Primeiro que eu não tiro de uma vez o remédio, eu não vou de uma dose máxima para uma dose zerada, né? Eu vou fazendo um desmame dessa medicação, dependendo do caso, se o paciente conseguiu construir uma boa base para lutar contra essa adaptação metabólica. A maioria não construiu uma boa base ainda, e eu tendo a manter medicações na manutenção de peso. Seja medicações para controle de ansiedade e compulsão, para melhorar o sono, sejam os próprios análogos de GLP-1 numa dose um pouco mais baixa, porque o que eu vejo na minha prática é que com o tempo o próprio paciente vai parando, ou diminuindo, ou não querendo mais tomar o remédio, mesmo ele precisando tomar o remédio a longo prazo. E naqueles pacientes que querem muito parar o remédio, eu tenho indicado o uso intermitente das medicações. A gente sabe que final de ano, viagens, esse processo de adaptação metabólica, que ao longo do tempo, sem remédio, o paciente tende a ir reganhando o peso. E é o que eu faço, eu coloco um peso sentinela, então o paciente perdeu 20, 30 quilos, tá com 70 quilos, eu combino, olha, se você chegar em 74, 75, normalmente eu coloco uns 10% a mais do peso que ele atingiu. Volta aqui. A gente vai recomeçar nosso tratamento para te trazer de volta para esse peso. O que eu não deixo é o paciente voltar e reganhar todo aquele peso de volta. Porque a tendência é sim essa. Se a gente não cuida, sobrepeso, obesidade são consideradas condições crônicas, complexas, recidivantes, sem cura. A gente sempre vai precisar lutar contra esse mecanismo do corpo reganhar todo o peso de volta. E aí, ganhar músculo, organizar a alimentação, saúde mental, tudo isso ajuda a lutar para que isso não aconteça, mas a tendência é que isso aconteça. Então eu tendo a voltar a medicações dessa forma intermitente para que eu possa trazer o paciente de volta para aquele peso que a gente estabeleceu juntos. E esse peso, gente, não necessariamente é magreza, é um peso de MC normal. A gente sabe que hoje o objetivo de um tratamento bem feito
de obesidade não é normalizar IMC, é promover qualidade de vida, diminuir riscos e colocar o paciente num peso que ele consiga manter a longo prazo.